Olá pessoal, aqui é a professora Luciane. Vou fazer com vocês a correção da segunda lista do terceiro bimestre de matemática, que era sobre função do segundo grau ou função quadrática. Então, essa daí é as listas. Nós temos 3 casos que podem acontecer com a função do segundo grau. Quando A for maior que zero, né, a concavidade é virada para cima. E quando A for menor que zero, a concavidade é virada para baixo. Além disso, nós temos 2 raízes quando δ dá maior que zero. Nós temos apenas uma raiz quando δ dá igual a zero. E nós temos nenhum tipo de raiz, somente os vértices, quando δ é menor que zero. Para isso, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara e a fórmula dos vértices da parábola. Bom, aí nós temos a parte dos exercícios, né? Primeira questão. Esboce os gráficos das seguintes funções. Então, nós temos aí, na letra A, nós temos uma função, na B, na C, na D e na E. E nós vamos agora desenhar o gráfico, esboçar o gráfico dessas funções. Bom, então está aqui a letra A, né? Primeira coisa, nós vamos achar o A, o B e o C. Vou fazer detalhadamente para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade, tá bom? Então, nós vamos encontrar o A, o B e o C. Bom, só de eu olhar para essa função, eu já sei se ela é virada para cima ou virada para baixo, se a minha concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo. Já dá para saber. Olha aqui, o meu A, que é 1, quando não tem nada é 1, ele é positivo, e quando ele é positivo, ele é maior que zero, então eu já sei que meu gráfico vai ficar com a parábola viradinha para cima. Essa já é uma boa dica para vestibular, tá bom? Então, vamos lá, o A é 1, o B é 5 e o C é 6. Primeira coisa é calcular o delta. Então, eu vou calcular o delta. B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. 5 vezes 5, 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 25 menos 24, meu delta deu 1. Aí, eu vou, como ele deu positivo, né, ele deu maior que zero, eu vou fazer a segunda parte. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, e 2 vezes A, que é 1. Então, o meu x, minhas raízes, vai ser menos 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, 2 vezes 1, 2. Daqui vai sair 2 continhas. Menos 5 mais 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 5 menos 1, devo 1, 5 devo 1, devo 6, dividido por 2, menos 3. Essas aqui são as minhas raízes, são os meus x. Então, eu vou lá no meu gráfico, né? E coloco o x é essa linha, valendo menos 2 e menos 3. Então, ó, tá pra cá. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui eu tenho o menos 2 e o menos 3. Eu venho e marco que a minha parábola vai passar por aqui, ó. Pelo menos 2 e pelo menos 3. Agora, eu vou ver quanto que vai dar o vértice. Vamos lá, x igual, tá aqui o vértice, ó, menos b 2 vezes a. Então, menos o b, que é 5, e 2 vezes o a, que é 1. Então, menos 5, 2 vezes 1, 2, 5 dividido por 2, 2,5. Eu já sei que no x é 2,5. 2,5 é aqui no meio. Não faz nada ainda. Agora, eu vou ter que ligar ele em algum y. Então, vamos ver quanto que é o y. O y tá aqui, ó, menos delta 4 vezes a. Então, menos o delta, que deu 1, e 4 vezes a, que é 1. Menos 1, 4 vezes 1, 4. Então, aqui vai dar menos 1 dividido para 4 dá 0,25, negativo. Aí, eu venho aqui no meu gráfico, eu já sei que o y é menos 0,25. Eu ligo ele ao meu menos 2,5, e aqui é o meu vértice, e eu já sei que ela vai ser viradinha para cima, passando
pelas minhas duas raízes. Na letra B, nós temos uma equação incompleta, né? Eu tenho o A, o B, tá faltando o C. Quando falta o C, ele vale 0. Nós vamos fazer pelo Bhaskara, porque nós precisamos do valor do delta. Então, não dá para fazer pelo o método rápido, né? Que é pela fatoração, tá bom? Eu já sei que a minha parábola agora é virada para baixo, porque o meu A é negativo. Então, se ela não ficar virada para baixo, tem alguma coisa errada. Então, o A vale menos 1, o B vale 3 e o C não tem, ele vale 0. Então, eu vou delta igual a B ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0. Delta igual, 3 vezes 3, 9. 2 menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0. 9 mais 0, 9. Então, meu delta deu 9. Vou fazer a segunda parte da conta. X igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, que deu 9, 2 vezes A, que é menos 1. Então, menos 3, mais ou menos, raiz de 9 é 3, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, daqui vai sair duas continhas. Menos 3 mais 3 é 0, dividido por menos 2 dá 0. Menos 3, devo 3, devo 6, dividido por menos 2, menos e menos é mais, 6 dividido por 2, 3. Então, as minhas raízes deu 0 e 3. Então, eu vou lá no meu gráfico, né? Ó, aqui é o meu X. Então, o X0, X3. X0 é aqui, 1, 2, 3. E o meu X3 é aqui. Vai passar por aqui a minha parábola. Eu já sei que ela é virada agora para baixo, porque o A é negativo. Mas eu vou calcular os vértices. Então, x é igual a menos B, 2 vezes A, 2 vezes menos 1. Então, menos 3, 2 vezes menos 1, menos 2, menos e menos mais, 3 dividido por 2, 1,5. E o y é menos delta, o delta é 9, 4 vezes A, 4 vezes menos 1. Então, menos 9, 4 vezes 1, menos 4, menos e menos é mais, 9 dividido por 4, vamos ver quanto que vai dar. 2 vezes 4, 8, 1, 0, vírgula, 2, sobra 2, 2,25. Então, meu x é 1,5, 1,5 é mais ou menos aqui, né? E o meu y deu 2,25. Então, aqui, 1, 2, um pouquinho mais. Venho, ligo, marco, e aí é só eu descer a minha parábola passando pelas raízes. Bom, aí eu já calculei a letra C, né? Encontrei o A, o B e o C. Calculei o delta, 12 vezes 12, 144. Multipliquei 4 vezes 2 vezes 18, 144. Meu delta deu 0. Aí eu fui calcular as minhas raízes, que deu 3 e 3, então ela é uma só, ela é igual. Aí eu marquei o ponto 3 e eu já poderia daqui fazer ela subir por conta que o meu A é positivo, então ela sobe. Se ele fosse negativo, ela ia descer. Mas eu fiz a parábola, né, os vértices da parábola, que ia dar exatamente o ponto 3 do x e 0 do y, então está aqui o meu gráfico da C. Na letra D, a mesma coisa, o A, o B, o C. Calculei o meu delta, deu 1. Calculei as raízes, deu 7 e 6. Marquei o 6 e o 7 aqui no meu gráfico, 6 e 7. Sei que a minha parábola ia ficar virada para cima, porque o meu A é positivo. Vim e calculei as raízes. As raízes não, os vértices da parábola, que deu 6,5 no x e menos 0,25 no y, marquei meu pontinho e subi o meu gráfico. Na letra E, o A, o B e o C, encontrei eles, o meu delta deu 49, calculei as raízes, deu menos 6 e 1, marquei no gráfico menos 6 e 1. Como o meu A é negativo, eu já sei que vai ficar viradinho para baixo. Calculei os vértices para ver em que ponto que ela ia subir, parar e descer de novo. Então, ela ia fazer a curva, em que ponto é esse?
Então, o meu x deu menos 2,5, meu y deu 12,25. Marquei o pontinho e marquei aí a minha parábola no meu gráfico. E a segunda atividade, a única expressão algébrica que pode corresponder ao gráfico abaixo é... Bom, são alternativas, né? Eu tenho que ver qual alternativa que corresponde a esse gráfico aí. Bom, o gráfico está virado para cima, eu já sei que o A é positivo, então não pode ser a letra A. Já podemos descartar a letra A. Então, ou ela é a B, a C ou a D, que o A está positivo. Como que eu faço para resolver? Eu inicio pelas raízes, olha. Eu já sei que deu menos 2 e 4. Essas foram, a hora que calculou o delta, que calculou as raízes, deu o 4 e deu o menos 2. É através delas que nós descobrimos qual expressão é a verdadeira. Bom, no meu gráfico eu já sei que essas aqui são as minhas raízes, né? Então, é a partir dela que eu vou descobrir qual é a minha função. A letra A já está descartada. Então, vamos lá, ó. Nós temos que x é igual a menos 2. E nós temos que x é igual a 4. Então, nós vamos jogar esse aqui para cá junto com x, vai ficar x mais 2, vezes, eu vou jogar esse aqui para cá junto com o x, vai ficar, tá mais, menos 4. Agora, eu vou multiplicar, distribuir, fazer a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, nós temos x ao quadrado, junto os x aqui, ó. Deve 4, pagou 2, ficou devendo 2x, menos 8. Essa daqui é a minha função que vai dar a alternativa C. Se eu calcular o delta, achar o A, o B, o C, calcular o delta, eu vou encontrar essas duas raízes, o menos 2 e o 4.